Aviso de conteúdo sensível. Este episódio contém discussões que podem ser emocionalmente difíceis para alguns espectadores. Se você sentir que precisa de apoio, por favor, não hesite em buscar ajuda. Olá, eu sou a Samara Filippo e nem vem, porque eu posso estar morrendo, mas eu não preciso de ajuda. Eu sei muito bem me virar sozinha. Oi, eu sou Gitê e assim como a minha mãe, eu tenho um sorriso largo, sou libriana e tenho problema com bebida. Oi, eu sou a Carol e assim como a minha mãe, que fez como a mãe dela, eu tive filho aos 21 anos. E aqui é o lugar onde vamos nos reunir para contar histórias, chorar, rir e ouvir vocês. Até porque eu sei que assim como nós, como nossas mães também, estamos todas exaustas! E essas foram as nossas mamães, que também estão exaustas, mas eu acho que há muito mais tempo que a gente. E aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais uma. E já temos uma mesa farta de episódios, é só procurar a gente lá no YouTube do canal da Wonder Brasil em todas as plataformas de áudio. Estamos também no Telegram e tem uma comunidade cheia de exaustas esperando por vocês. Mas mãe, me deixa embora, mãe! Não, eu já disse que não! Quantas vezes eu vou ter que falar? Enfim, gentileza a gente tenta, mas nem sempre dá certo. Educação positiva, mãe. Você já sentiu que você era uma continuidade da sua mãe? Ou até mesmo da sua avó? Quase que uma matrioshka, que são aquelas bonequinhas russas, que tem várias delas, assim, uma dentro da outra. Culturalmente, essas bonequinhas são um símbolo de maternidade, fertilidade, amor, de amizade. O que faz sentido. Somos o que somos, pois viemos de algum lugar. Realmente, a imagem de uma saindo da outra nunca fez tanto sentido. E apesar da gente honrar da onde a gente veio, o que a gente tenta fazer o tempo inteiro é quebrar padrões. Fazer a comida de uma forma diferente, tenta falar diferente, educar os filhos de uma maneira diferente, mas isso não quer dizer que mesmo que a gente tente fazer diferente, tem uma parte lá, dentro da gente que acaba repetindo e a gente não sabe se inconsciente ou conscientemente. Mas aqui entre nós, assim, o que vocês fazem que é igualzinho à mãe de vocês? Ficar bêbada. Isso é uma coisa que eu definitivamente não posso falar. Eu tenho essa mania de ferir. Bom, ela vai entender, eu tenho certeza. Eu acho que eu tenho essa mania de ferir os meus dedos, de ficar cutucando. Eu critico isso em quem? Na minha filha. De ficar assim, ó, falando em qualquer lugar, cutucando aqui, sabe? O tempo inteiro. Eu acho que quando eu vejo a minha mãe muito estressada como mãe e como vó, eu acabo repetindo e sendo exatamente. Então, a gente mora lá no subúrbio, Theo, entra pro banho, Bruna, entra pra não sei o quê. Eu acho uma coisa que eu achei horrível durante toda a minha infância e eu acabo repetindo. Eu ia falar também essa coisa do tom de voz, falar alto, mas isso é uma coisa bem suburbana também, bem suburbana. Isso é bem doido. Eu sou palavrão, uma coisa que eu repito muito, que eu fui criada em casa com meu pai e minha mãe, falando muito palavrão. A minha mãe fala muito alto, a minha irmã fala muito alto, assim como minha mãe, mas eu não falo. Eu acho que... Sério? Você acha que não fala? Você acha que eu falo alto? Não, eu acho que a gente de si própria é um negócio que ela vai entender. Eu não acho. Vocês acham que eu falo alto? Eu acho que você é expansiva. Fala assim, É? Acho. Ai, gente. E o que você faz no oposto de propósito? Tipo assim, uma coisa que a sua mãe faz e você fala, não, eu não vou fazer e não vou seguir. Assuma a minha maluquice. Eu acho que de propósito, pra mim seria muito forte falar, mas uma coisa que eu peito e eu faço, que deixa ela bem revoltada comigo, é falar de política nas redes sociais, é postar uma foto de bunda mais sensual, com decote. Isso é sempre aquela coisa do que vão falar de você. Cuidado, é um lugar muito perigoso de falar de política. A minha mãe também. Eu acho que igual. isso eu faço na contramão do que ela quer que eu faça. Ela fala, você viu? Baixou 25 mil, mas pra que postar de política? Pra que ela se tem a voz assim, que eu falo, meu Deus. E ela tá falando que não... Eu tava imitando agora. A gente vai ficar igual, eu não, acho. Não, gente, a voz não. Mas tem um ponto que eu faço muito, eu trabalho muito. Minha mãe é muito ansiosa.
demasiadamente ansiosa e quando você tá assim no lado dela, se você não prestar atenção, você vai entrando na mesma Frequência, frequência. Aí eu falo, mãe, vamos respirar, mãe. Eu tô ficando ansiosa, mãe. O problema é seu, eu tô aqui. Sabe, assim, eu tento... Viva nossas mães! Mãe, desculpa. Acho que foi a minha mãe. Não fui eu! Agora, uma coisa que eu tenho que ficar muito me observando é não falar o tempo inteiro de dinheiro e fazendo conta. Porque a minha mãe fala o tempo inteiro de dinheiro e faz conta. E a minha avó chegou até o final da vida falando o tempo inteiro de dinheiro e fazendo conta. Vocês já me viram falando de dinheiro alguma vez na vida? Ou fazendo conta? Não, conta não. Então, isso é doido, porque é isso, é a questão estrutural da maternidade ter empobrecido as mulheres da minha família, inclusive eu, de estar tentando voltar para o mercado de trabalho. Agora é uma coisa que eu tenho que ficar muito atenta, porque senão eu tô falando do preço de tudo, reclamando do preço de tudo, e às vezes é difícil quebrar com esse padrão, né? Mas a gente acaba o quê? Internalizando muita coisa que é dito pra gente. Você ouviu a sua mãe, você cresceu ouvindo falando disso, né? E tem algo que sempre falaram que vocês eram e você acabou acreditando? Louca. Bipolar. Burra. Não, é verdade. Meu irmão era sempre mais inteligente. E tem, inevitavelmente, quando tem irmãos, essa comparação pelo criador, né? Independente de ser pai ou mãe, mas no caso aqui, nossas mães. Eu até me vi na cabeça, quando eu tava lendo o roteiro, daquela trend horrorosa que teve uma vez, da farinha, lembra? Lembro. Que botavam os irmãos. Lembro. Quem é o mais inteligente? Pá! Nossa, que É agressividade. uma agressividade, cara. Eu até fiz na contramão com as lembro, foi meninas. incrível. Foi muito bonitinho. Foi. É porque quando a gente para pra pensar nisso, eu lembro que o meu pai, ele sempre tava num sentido de, tá gordinha, hein? Vamos fechar a boca, hein? Esse cabelo. Mas a minha mãe sempre vinha no, você tá linda, meu amor. Você tá ótima. Só que ao mesmo... Me levantando. Só que ao mesmo tempo, tinha uma coisa ali internalizada que era, o meu irmão tá sempre passando pras provas mais difíceis dos colégios estaduais e eu nunca passar. Então a minha mãe tinha um medo terrível do que eu ia ser na vida. O que você vai ser na vida, entendeu? E eu acabava mesmo me sentindo burra. Tipo, vamos... Ó, tá tendo um concurso de fotografia lindo. Vamos fazer? Vamos, mãe, vamos. Até que quando eu descobri o teatro, acho que foi um alívio pra ela. Porque ela viu, bom, tem uma vocação aí. É engraçado você falar isso, porque eu lembro muito da minha mãe se descabelando. Ai, o que eu faço com a Gisele? Não sei o que, Ana. E eu no jardim da casa da minha avó, e a minha avó falando, coloca essa menina em cima de um palco que vai dar certo. Sandra, me escuta, Sandra. Sua avó falando. Minha avó. E deu certo. E deu certo. Sim. E de qualquer forma, mesmo depois de tantas cobranças e padrões que tentam colocar na gente, a gente também consegue, depois de um tempo, celebrar as qualidades dessas mulheres exaustas. Agora, conta pra mim, o que você aí de casa e o que vocês gostariam de ser igual à mãe de vocês, como uma inspiração? Ai, minha mãe é muito positiva. E ela acredita muito nas pessoas. Muito. E ela também sempre tá presente na vida das pessoas. É aniversário, é o filho que recebeu, é o filho da amiga que passou na faculdade. Ela sempre manda mensagem, sabe, no chat da família. Olha, nasceu o filho de não sei que, gente que a gente nem conversa, sabe, assim, mas ela é uma pessoa muito agregadora. Eu te acho bem positiva, sabia? Sério? É, eu acho, sim. Eu acho que minha mãe é muito independente, assim, sabe? Por mais que ela tenha trazido isso, inclusive pra mim, essa romantização, esse conservadorismo que vem de uma geração inteira, ela é muito independente. Ela sabe administrar, ela sabe tocar, ela foi professora e diretora adjunta de uma escola, Ai, né? que legal. Eu gosto, assim, que a minha mãe, ela sempre dirigiu, sabe? Pegou o carro e ia, isso sempre me inspirou. Eu acho que isso tem a ver com a autonomia também. E uma coisa muito bonita é que a minha mãe é uma excelente vó.
Assim como a minha avó foi uma excelente vó pra mim, e eu acho que eu quero ser uma excelente vó pros meus filhos. Mãe, eu não sei se vai dar tempo de ser uma ótima mãe. Para, você é uma ótima mãe. Mas eu acho que eu vou ser uma ótima vó se eles quiserem ter filhos. É que vocês três, né? Sua avó, sua mãe, vocês tiveram muito jovens, muito meninas, 21 anos. É quase uma simbiose, né, as três. Eu já falei pra minha filha, eu vou trancafiar ela numa torre dos Já 18 aos 24 pra quebrar essa maldição. Com 21, não! Não, e assim, é doido, né? Porque eu tô brincando, assim, de maldição, mas eu acho que tem essa coisa meio internalizada que eu sinto e que a minha filha deve sentir. Mas eu acho que a Bruna não vai fazer, não, amor. Será? Eu Você acha acho. que ela vai quebrar? Eu acho. Inclusive, tem uma outra criação que também não é por causa de você ou da sua mãe, da sua avó. Ela vem também de uma outra linhagem, que é do parte paterna. E ali também tem influências de vó, de lá, de tias. Acho que isso conta muito. E uma coisa que eu acho que eu fiz diferente, que eu quero inspirar a minha filha, que é esse lugar de viajar, de ser aventureira, de conhecer novos lugares. Eu quero que ela se inspire em mim, assim, né? Você falou do dirigir, veio também a frase da minha mãe. Eu botava as crianças no carro, pegava a estrada pra Itatiaia. Minha mãe também! Ia passar férias com vocês na colônia de férias de Itatiaia. Era ótimo, sempre foi. Lembrei de uma coisa boa que eu fiz como mãe, assim. Eu tinha isso, com 23 anos, eu botava os dois pequeno no carro e ia. E hoje, vendo atrás, eu falava, cara, eu acho que eu era muito corajosa de fazer isso, né? E você continua sendo. Ai, né? gente, muito obrigada. Agora, vocês são religiosas? Não, né? Não. Eu ia perguntar se vocês seguiram religião, mas eu também não sou, enfim. Então, a minha mãe e a minha avó, elas são muito religiosas, católicas. A minha avó rezava todo dia, meio-dia e 6 da tarde. A minha mãe também tem o lugar da religiosidade. Eu rompi com a Igreja Católica, né? Mas eu tenho muita fé na vida. E eu acho que essa fé eu acabei reproduzindo e recebendo como um talento delas, assim. Sim. Não fé da maneira que elas acreditam de religião, mas uma fé na vida, nas pessoas, em mim mesma, sabe? Isso eu acho que eu repeti como algo positivo. Eu acho que a religião faz muito sentido se te conforta, né? Sim. E eu acho que eu fui criada no espiritismo, kardecismo, meu avô fazia às 6 da tarde a mesa com um copo d'água, fazia também oração, mas dentro de toda a cultura do espiritismo. Meu avô tinha um orfanato chamado Bezerra de Menezes, sabe? Eu fui criada no mundo do Allan Kardec, que hoje em dia eu já fui saber de tudo, me desgarrei bastante, não tenho nenhum tipo de religião que minha mãe, né, trouxe pra mim, mas muitas coisas do que ela trouxe ainda estão aqui dentro e me confortam. Então eu falo, tudo bem, Samara, tudo bem você acreditar nisso. Um exemplo, tipo, reencarnação. Pra muita gente não faz sentido algum, tá tudo bem. Mas pra mim faz. E tá tudo bem também. Me conforta. Quando eu perdi meu pai, o espiritismo foi um lugar que me confortou. Ele tá bem, tá em outro plano, tá em outro lugar. Pra quem acredita que acaba aqui, acaba aqui. Só que a minha mãe também, eu sempre rezei à noite, tinha que pedir bênção pro meu pai, sabe? Eu tive essa criação também católica, espírita, meio misturada, mas nunca entendi o que significava aquele Pai Nosso que estás no céu. A gente faz no automático. E eu achei, assim, minha mãe fica revoltada quando eu falo que eu não acredito em muitas coisas que hoje ela acredita que ela queria que eu acreditasse, sabe? É isso, vida que segue. A minha família, da parte do meu pai, é muito religiosa, mas meu pai não é religioso. Se faz mas... Minha mãe também, mas ela é uma pessoa, tipo, vou orar pra vocês. Tipo, ela ora por exaustas, sabe? Assim, ela fica fé, orando. né? Essa fé. Já minha bisa, que eu chamo de vó, que foi ela que me criou lá no México, ela era espírita e ela tinha os horários dela. É aquela vó Amália. Sei. E lá tem toda uma cultura, né, da festa dos mortos. Não, mas essa é vó da parte da minha mãe, ela é italiana. Não é do seu pai. Pra você entender melhor isso, volta lá no episódio de Caça às Bruxas, que aliás é um momento muito bonito. Foi no Caça às Bruxas que eu Foi, chorei. onde a gente se emocionou. E eu era católica e deixei de ser católica quando eu conheci Vaticano. Fui pra lá, Itália, entrei, conheci, fui no museu, falei, mas nunca. Eu não sou católica, não acredito. E esse mesmo caminho, sabe? Assim, Nossa, lembrei fé que na vida lembrei e na Guadalupana. Guadalupana,
mexicana. bonitinha. Eu lembro que minha mãe levava pra centro, tomar passe, sabe? Ah, mas eu também passei. Mas quando o negócio aperta, a gente dá uma rezadinha. A Guadalupana foi por conta disso. E eu fiquei lembrando que até um salve rainha meio que a gente já rezou uma vez. E estão aqui salvando as rainhas todas. Foi mesmo, a gente fez o salve rainha. Na hora que a gente foi fazer o piloto, o pré-piloto daqui, e aí acabar o horário do estúdio, não tinha como entregar, a gente mandou um salve rainha, e foi. Foi, cara. Nossa. Não acredito nas bruxas mais, que elas sai. Espero que tenha ido mesmo. E a gente recebeu o que agora? Aquele momento gostoso. A gente escuta uma exausta. A Ludmilla traz um recorte da chefe de família e tudo que traz esse cargo que ocupamos sem remuneração. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar. Vem, Ludmilla. Olá, exaustas. Estou aqui mais uma exausta para dar meu depoimento sobre a vida de uma chefe de família, que é extremamente cansativo e uma culpa eterna, porque você não consegue fazer literalmente nada, você não consegue ser boa em nada. Essa Semana das Crianças, então, vem à tona, nossa, estou extremamente sensível esses dias, que vem à tona o tanto que a gente se considera, sei lá, mal, assim, você se sente mal, você sente um lixo social, porque você não consegue dar atenção para sua filha, você não consegue cuidar da casa direito, não consegue trabalhar direito, você literalmente não consegue fazer nada direito, porque não tem como dividir esse tempo entre sustentar a casa, cuidar da casa e ainda cuidar da criança. Então é bem difícil, não é fácil. E é só muita fé. É muita fé para continuar sustentando e pedindo muita força para aguentar. Ela tava quase... Tava. Que mulher, que são milhares, não vai se identificar nesse relato, gente. E eu falo muito dessa conta que não fecha, porque parece que a gente tenta equilibrar todos os pratinhos e todos caem no nosso colo, né? Assim, a carreira fica meia boca, né? Porque a gente não consegue entregar tanto quanto o mercado precisa de você em termos de estudo, de aprofundamento. A maternidade vai ficando meia boca e a gente fica com essa sensação de falência, pessoal. Então, quando a gente escuta a Ludmilla, a Caroline, a Gisele, a Samara, a gente fala, opa, então é estrutural mesmo, não sou eu que tô falindo sozinha. Uma mãe, antes de qualquer coisa, ainda é uma mulher. Uma mulher sobrecarregada, sempre no limite de ser chamada de quê? De louca. Por qualquer comportamento. Cuidando de uma família inteira, já que o pai, aquele que falava que era o sonho dele, e assim que percebeu que tinha muito trabalho a ser feito, some. Até porque, para muitos, o trabalho dele não é cuidar dos filhos, é cuidar dele e da carreira dele. Eu amo esses pais de hoje em dia. Você sabe que o Instituto FGV levantou que nos últimos 10 anos, fatores como a autonomia financeira e inserção no mercado de trabalho fizeram com que mais da metade dos lares brasileiros sejam sustentados por mulheres. Os lares chefiados por homens casados com filhos diminuíram, jura, eu nem tinha percebido isso, indo de 40% a 22%. Pouca coisa, né, gente? Não, e não é novidade. E também não é coincidência porque que a gente tá sobrecarregada e dando ruim de saúde mental. Exausta, né? Não, e reclamando, e eu vou continuar reclamando enquanto eu tiver do que reclamar. E parece que é um looping eterno ficar reclamando da sobrecarga, dessa ausência paterna. Eu adoro essa frase que você fala. Eu reclamo, mas eu resolvo. Porque é isso, a Ludmilla reclama, a gente reclama, mas a gente, né, vai e segue dando conta. É forçada, né, resolver. Não mas tem em o que fazer. custo? Cadê a saúde mental pra isso? Mas além da parte financeira, também tem uma ausência que conta muito, que é a ausência emocional. E quando vocês que criam mais solo, né, os filhos, a ausência dessa figura faz diferença? Pesa na criação dos filhos? Acho que a gente sabe essa resposta. Com certeza. Inclusive, um termo que eu sempre vou problematizar e que tem muita mãe e mulher que assume isso é o PAN,
Entendeu? O pai é um lugar onde pra mim não existe. Muitas, você é um pai, a mãe. Eu falei, não, eu sou uma mãe solo sobrecarregada. A lacuna do pai, em diversas áreas da vida das minhas filhas, elas vão ter pra sempre. Qualquer filho que o pai vai embora, que some ou que não tem tempo, eles vão ter essa lacuna desse pai. Ela é uma puta de uma mãe incrível solo. E eu sou filha de mãe solo e neta de mãe solo, de avó solo. É muito doido, porque na conta fica essa mulher, mãe, adoecida, chata, escassa, cansativa, ansiosa, né? Todos esses rótulos que essa mulher vai recebendo ao longo da vida. E muitas vezes é por essa ausência ou financeira ou emocional desse parceiro, né? E guerreira, né? Guerreira. Quando E essa falam mulher... pra mim, nossa, Gisele, você é muito guerreira. Guerreira não, amor. Cagada. Eu tô bem cagada. É romantizar o cansaço. E o termo pai é romantizar a ausência desse pai também. Essa mãe não vai suprir essa ausência. Então, que seus filhos, mais tarde, se você tiver acesso, façam uma terapia para entender que esse pai é um grandíssimo bosta. E algo que pensamos aqui é como algumas palavras no meio da análise, da psicologia, começaram a aparecer com mais frequência quando falamos das mães. Por exemplo, a palavra narcisista. O que é isso? E a gente chamou a psicóloga e terapeuta sexual, doutora Anaí D'Amico, para explicar pra gente. Oi meninas, tudo bem? Nossa, que prazer estar aqui. O tema é meio polêmico, mas vamos lá. Mãe narcisista é aquela que exibe traços de transtorno de personalidade narcisista ou que tem fortes características desse tipo de comportamento no seu papel materno. Isso significa que ela coloca suas próprias necessidades e desejos acima dos sentimentos e do bem-estar dos seus filhos, demonstrando falta de empatia, e ela não compreende o impacto devastador das suas palavras e ações. Então ela manipula, ela controla, ela mantém os filhos numa posição que reforça a sua própria autoestima e poder. Ao invés de elogiar ou de apoiar, ela frequentemente critica e deprecia os filhos, criando uma sensação de que eles nunca são bons o suficiente, ao mesmo tempo em que ela se sente superior e especial, usando a comparação para desmerecer os outros. Ela sempre se coloca no centro das atenções, exigindo que as suas necessidades sejam priorizadas, e ela utiliza culpa, chantagem emocional ou vitimização para obter o que ela quer. Ela não apoia o sucesso dos filhos, né? Na verdade, ela pode até ver os filhos como concorrentes. Isso pode se manifestar em atitudes invejosas ou em tentativas de sabotar o crescimento e as conquistas deles. E é muito triste, né? Porque quando uma criança sente isso, primeiro que ela não entende, ela não tem como entender o porquê desse tratamento, né? Mas ela não deixa de amar a mãe, ela deixa de amar a si mesma, sentindo que ela não merece ser amada. E os efeitos na saúde emocional são muitos, né? Baixa autoestima, dificuldade em estabelecer limites, depressão e ansiedade, dificuldade nos relacionamentos, justamente pela dificuldade em confiar nos outros e criar vínculos saudáveis. Ela não tem essa história, esse modelo. Muitos filhos de pais narcisistas, eles acabam atraindo ou se envolvendo em relacionamentos abusivos ou disfuncionais, né? Então, como lidar com tudo isso, né? Primeiro, a gente procure terapia. Um terapeuta vai te ajudar a entender melhor como a relação com essa mãe impacta a sua vida e vai te ajudar a criar estratégias para lidar com isso, né? Você vai cuidar de si mesmo, vai entender que não é responsável pelas necessidades emocionais da sua mãe, né? Você vai trabalhar sua autoestima, autoconfiança, mas o principal é a compreensão, é o entendimento de que nada disso foi sua culpa. Você também tem que estabelecer limites claros, porque essa mãe sempre vai tentar invadir o seu espaço e controlar as suas decisões. Então, seja firme ao comunicar até onde ela pode se envolver na sua vida. Não busque aprovação, ela não vai te dar. Ao invés de tentar agradá-la o tempo todo, a qualquer custo, você tem que se concentrar e se sentir confortável com as suas próprias escolhas e ações. Também construa uma rede de apoio com amigos, familiares ou um grupo
em que você confie, eles vão te acolher. Evite também discussões e conflitos diretos. Muitas mães narcisistas gostam de conflitos porque elas reafirmam o controle e distorcem toda a história. E também considere limitar o contato ou ter contato zero. Em casos mais graves, né, onde o relacionamento é altamente abusivo, você pode cortar completamente os laços para proteger a sua saúde mental, né? Então, trabalhe a culpa por tomar essa atitude, porque nós somos ensinados que mães são santas, mas não somos, né? A maioria das mães cuida, ama e protege, ainda bem, mas infelizmente tem mães que não agem assim, então a gente precisa se proteger, tá bom? Espero ter sido útil, meninas, mais uma vez, que prazer e grande beijo. Maravilhosa. Anaí. Quando eu Obrigada. pedi pra trazer esse tema dentro, né, desse macro tema, falar de narcisismo ou de mães narcisistas, porque se falou muito disso, né, de mães narcisistas, minha mãe é narcisista. Recentemente, né, nesses últimos 10 anos, a gente falou muito disso. E eu sempre tive muito medo do que os meus filhos vão achar ou vão falar de mim no futuro. E eu já fui nas redes sociais criticar a educação que eu recebi, principalmente do meu pai e da minha mãe. E eu não sei se no futuro os meus filhos vão estar lá abrindo a câmera, sendo, sei lá, influenciadores, me chamando de uma mãe narcisista, assim. Eu fico muito atenta para não me tornar essa pessoa tóxica com os meus filhos, mas, ao mesmo tempo, ela começa falando algo que eu acho muito delicado, que é quando a mulher coloca as decisões dela na frente das necessidades dos filhos, sabe? Eu acho isso muito delicado porque durante muito tempo eu coloquei as necessidades dos meus filhos na frente das minhas. Eu tinha 21 anos, 23 anos. Mais de um tempo pra cá eu voltei a retomar as minhas necessidades e toda vez que eu estou seguindo o meu caminho, seguindo quem eu sou, eu estou deixando os meus filhos descobertos de alguma maneira, seja porque eu estou viajando, seja porque eu estou aqui gravando, realizando o meu sonho e as crianças estão com o pai. Então, assim, eu temo muito do que eles vão dizer pra mim no futuro. E qual é esse tema de eu ser uma mulher que as mulheres dizem, nossa, você é libertária, você me ensina, você segue seu caminho, e os meus filhos falaram, gente, ela é uma mulher que abandonou a maternidade ou não conseguiu ser uma mãe capaz ou suficiente e vivia viajando e vivendo a própria vida. Eu acho que vai muito de faixa etária. Eu acho que quando a Anaí traz isso, ela traz o lugar de tipo, você vai colocar as necessidades dos seus filhos. Obviamente que eu não estou também generalizando, existem esse tipo de mãe, óbvio que existe. Bebezicos, você teve com seus filhos o tempo inteiro, amiga. Você tá numa fase em que eles estão mais velhos. Você tá pegando um rumo de estrada quando eles estão seguros, sabe? E tá tudo bem isso. Eu nunca tinha ouvido nem falar nesse termo. Eu só ouvia falar macho narcisista, homem narcisista, pai narcisista. Mãe, eu nunca tinha... Nem sei se eu sou uma. Recentemente, eu tô com uma amiga nova que foi uma conexão, assim, bem forte e, tipo... E conversando, ela falou muito sobre a mãe dela, que é narcisista. E ela passou por situações muito delicadas. E essa mãe esteve ausente, tá ausente. Então eu não consigo mensurar a dor de um filho ter que lidar com uma mãe narcisista. E as sequelas, né, que isso causa, que traz, olhar pra isso, pra essa dor, pra esse buraco, entender. E o que me emociona muito, desculpa de tocar nesse assunto de novo, mas essa minha amiga, que eu já sinto, e é uma amiga, ela faz completamente diferente. É uma pessoa que, não sei como, mas ela conseguiu cortar, sabe, assim, no sentido de ser uma mulher muito verdadeira, muito positiva, que se acolhe, que se ama, que ama o outro, que respeita o seu espaço e respeita o espaço do outro. Porque eu acredito que é muito difícil você ter uma mãe narcisista e não ser narcisista. Não sei se eu me explico. Sim, super. Eu acho que o fato se ela tem ou não filhos, isso, né, diz muito, porque ali é na maternidade que a gente não consegue segurar aquilo tudo. E esse lugar também de
procurar ter empatia, não sei se é esse o caso ou no caso dela, mas disso que a gente está dizendo ao longo de todos os episódios, de por que nós chegamos nesse ponto de estarmos adoecidas ou tóxicas, né, assim, por que nós chegamos nesse lugar? É toda essa estrutura, né? Então, eu tenho muito medo de culpabilizar essa mulher mãe, não essa específica da sua amiga, mas assim, de todas as mulheres mães, porque é isso, até a gente chegar ao ponto de virar tóxica, controladora, manipuladora, a gente já tá muito adoecida, muito doente, né? Sim. Mas a gente sempre pode. É difícil, mas sempre pode fazer um outro caminho, né? Sim. A gente agora vai ler uma história que uma exausta mandou pra gente. Aqui eu trouxe aqui. Ela pediu pra ser lida. Eu não tenho uma boa relação com a minha mãe. Ela é uma mulher trabalhadora, cuidou de mim e dos meus irmãos, mas nunca tivemos uma boa relação. Ela sempre me colocou para baixo, dizendo que eu estava gorda e feia, entre outras coisas mais pesadas. Quando eu me divorciei, ela me perguntou o que eu tinha feito para o meu ex-marido me largar, sendo que quem tinha pedido a separação era eu. Apanhei muito, fui chamada de todos os nomes inimagináveis e também proibida de estudar. E onde estava meu pai durante tudo isso? Ele esteve preso durante meus primeiros 18 anos. Então eu entendo a carga que essa mulher sobrecarregada passou. Mas a forma como ela me tratou durante toda a minha vida não pode ser normalizada e relevada. Já não falo com ela há mais de 3 anos e foi a melhor decisão que eu tomei. Isso não quer dizer que é uma decisão fácil. Eu sinto muitas saudades dela, mas a minha saúde e sanidade vem em primeiro lugar. Meu corpo arrepiou inteiro lendo esse relato. Obrigada por esse relato. Muito obrigada. E que você tenha sua sanidade, sua saúde mental sempre intactas, você siga muito forte. E é aquele lugar que é muito delicado, né? Porque você ficar se relacionando com essa mulher que é a sua mãe que te faz mal é horrível, mas cortar também é horrível. Então é como se você não tivesse muita saída, e né? o remorso e culpa que te causa, você perde a sua mãe nesse lugar, né? Essa dor que causa. Nossa, minha mãe tá indo, se foi, e eu estava brigada com ela. É difícil, gente, é difícil. Mas eu com essa exausta, deve ser muito difícil, Muito. Mas pior é estar ao lado de uma pessoa que Sim. tá te batendo de todas as formas. E tem um Que lugar... saúde mental você vai viver ou sobreviver? E tem um lugar onde o perdão ou perdoar é tóxico, né? Porque a gente fala, ai, tem que perdoar tudo. Será que tem que perdoar tudo? Será que tem que passar por cima de tudo? Não! Às vezes, o melhor perdão é realmente se afastar e virar as costas. A própria Ana Ri falou, né? Ela falou. É importante. É importante. Porque nesse caso, falando da mãe, a gente passa a vida inteira querendo ser amada e aceita por essa mulher que é a nossa mãe. Ela também falou disso, né? Então, assim, quando é a relação de pai ou mãe, é muito delicado. Eu sei que aqui a gente tá falando das mães, mas com meu pai, por exemplo, é isso. Eu entendi que o melhor perdão pra essa história é eu virar as costas e sair, sabe, assim. Vem, Samara! Samara! Olha, vocês estão vendo que eu sou obrigada a fazer as coisas aqui, né? Eu sou esse tipo de mãe. Nasci... Vai. Isso é xingamento. E a repetição e a quebra dela não é algo só cultural, não. Que lutamos todos os dias para fazer diferente. Tem uma explicação científica também. Olha só, o nosso cérebro tem a tendência de economizar energia sempre que possível. Ok. E para isso, ele cria padrões de comportamento de tomada de decisão. Como inconscientemente estamos todas tomando decisões o tempo todo, o cérebro nos ajuda a ir pelo caminho conhecido. Ai, que difícil. Totalmente, faz todo sentido Faz, isso. não Claro, faz? gente, automatiza, a energia congela, você não quer pensar que ela tá aqui, tá seguindo aqui o que foi ensinado. Eu vejo isso muito na minha maternidade, sabe? A minha mãe sempre foi muito acolhedora, amorosa. Tem vários gaps que ela falou, Gisele, se você falar isso no Exaustas, eu te mato, garota. Então eu não vou falar, mamãe. Que são coisas que você fala, meu Deus, sério? Mas muito amorosa. Porém, a geração das nossas mães, que a sua mãe é diferente, mas é de uma educação tradicional e completamente diferente que a gente tá tentando
equilibrar, que é a educação respeitosa, acolhedora. E eu vejo muitas vezes, quando eu já tô perdendo a paciência com o Pedro, que me vem um gatilho de querer berrar com o Pedro como minha mãe berrava comigo. E é muito difícil. Porque é isso que eu falei, né? Cientificamente tá comprovado que é mais fácil. Porque falando dessa parte mais de ciência mesmo, se o cérebro tivesse que tomar decisão o tempo inteiro, a gente viveria em bug. Então a gente vai automatizando um monte de decisão e vai repetindo. Só que aí é difícil saber quando ou não tomar essa decisão. O que é certo e o que é errado, né? E aí, falando sobre maternidade, eu gosto muito da frase da Ana Galafrio, que é a nossa pesquisadora, além de maravilhosa, espinha dorsal aqui de Exaustas, que ela fala algo que eu até falo na peça Mulheres que Nascem com os Filhos, que é: eu não quero repetir o modelo de maternidade da minha mãe, eu não quero repetir o modelo de maternidade da minha avó, eu tô tecendo e construindo a minha própria roupa do que é ser mãe, do que é ser mulher, não uma modelagem pronta que me enfiaram goela abaixo, mas sim aquilo que faz sentido pra mim, pro meu corpo. Isso. E isso também é uma individuação, isso também é fazer caminhos diferentes, né? Sim. Completamente. Essa coisa do grito é uma coisa que acho que pra todas nós, assim. Quem tá assistindo a gente e essa sobrecarga leva a gente a nem pensar e às vezes não gritar, entendeu? O tapa, o beliscão, chantagem, ameaça. Chantagem emocional, a minha mãe, ó, e eu acabo repetindo A minha mãe sem nem falava, pensar. eu vou morrer, aí eu quero ver o que vai acontecer com você. Muito triste. Uma coisa que eu tô tentando fazer, por exemplo, diferente, é que eu vi a minha mãe e a minha avó chegarem no final da vida dependendo financeiramente dos filhos, né? Cuidando compulsivamente dos filhos, dos netos e não ter autonomia financeira. Eu vou ser talvez a primeira mulher da minha linhagem a ter a minha autonomia financeira e eu tô lutando muito pra isso. Então é difícil você fazer caminhos diferentes, você fazer escolhas diferentes, né? Mas esse é o caminho da vida, eu acho. Ainda tem aquela frase popular, né, que me vem na cabeça, que é cuspir pra cima e cair na sua testa. Que medo. Vocês sentem isso? Tipo, isso eu não vou fazer de jeito nenhum quando eu for mãe. Com certeza, né? Quando eu vejo assim, eu gritando com os dois, eu exausta, eu vou num lugar de... Eu não nasci pra isso! Eu sou uma mulher criativa, eu sou uma mulher inventiva, eu não nasci pra ser mãe! Nossa, e aí minha mãe vem lá embaixo toda, calma, Carol, não sei o quê. Ou seja, gente, é um caos. Eu acho que tem uma coisa dos detalhes do dia a dia que eu peguei dela, que eu falava assim, pra quê? Pra que isso? E eu repito hoje no nosso tipo, lavar um arroz. Pra que lavar arroz? Eu peguei lá, passar o fundo da calcinha. Tá passando calcinha pra quê, mãe? E eu tô aqui, ó, na pandemia, passando o fundo das calcinhas fora. É uma coisa que eu copiei muito a minha mãe, que eu sou muito igual a minha mãe. Quando eu recebo alguém em casa, eu gosto de... Sabe? Quer beber alguma coisa? Você quer comer alguma coisa? Tipo, aqui tá melhor pra você? E eu sempre falo, mãe, senta, relaxa, tá tudo certo. Se ela quiser, vai. E quando eu vejo, estou fazendo a mesma coisa. Claro. Quer com gelo ou sem gelo? Eu Um amendoinzinho. Quer não sei o quê? Pois é, ela falava inclusive da calcinha, eu falava, pra quê? Ela, pra matar os germes. Eu falei, tá bom, então vamos matar esses germes aí. E um outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a nossa mãe no seu papel de avó, que você já deu uma... Introduziu. E aqui é tudo misturado, maternidade e avó. Elas são presentes na vida de vocês? Super, né? Muito. Eu só tô ausente agora, eu me sinto culpada, já falei sobre de ter tirado as netas de perto dela, porque eu vim morar em São Paulo, ela mora no Rio. Mas é uma vozaça, é a vida da minha mãe, são as minhas filhas. Todas as vontades ela faz para as minhas filhas. Isso é uma coisa que eu repeti também, que faço a vontade delas também, o tempo inteiro. Sabe que esse lugar é o que tem trazido mais dificuldade na minha relação com a minha mãe. Eu vou num lugar quase de rivalidade, competição com ela, porque é isso, a minha mãe mora embaixo, eu moro em cima, e os meus filhos, principalmente o Theo, prefere ficar na casa da avó, ficar lá embaixo, prefere a comida dela, pede pra ser filho dela, entendeu? Tudo compara, fala não, porque da vovó é melhor, porque da vovó é melhor. Aí teve até um dia que a gente acordou, o Theo acorda muito cedo, né? E aí eu tô a horas, Theo, vai trocar de roupa, Theo, vai fazer não sei o que, Theo, pega não sei o que.
Aí ele ouviu a voz da minha mãe lá embaixo. Bom dia! Ele se arrumou todo e já ia descer pra casa da avó. Eu falei, você não vai descer hoje. Não vai descer hoje. Fiquei estressada, dei um barraco. Aí ele acabou descendo, subiu e falou, não, mas a vovó vai fazer lasanha. Eu falei, não, hoje eu vou fazer macarrão com brócolis. Essa história pra mim. Entendeu? E aí depois eu falei, gente, que horror, sabe? Que confusão, porque é claro que eu quero que ele tenha relação com a avó. A avó é a melhor coisa do mundo, a minha avó é a maior referência que eu tenho na minha vida, mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco deslegitimada porque eu não sei cozinhar tão bem, eu não tenho colinho de vó, enfim. A minha mãe... minha mãe... É uma vozona, não é? Nossa, a minha mãe, que ela fez por mim e pelo Pedro na pandemia, de ter saído da casa dela e ter cuidado da gente. Eu, puérpera, Pepe, recém-nascido. A minha mãe é uma vozona, mãezona, ela tem um coração e eu sou manteiga derretida. Ela faria isso no Apocalipse. Ela faria. Ela é muito, né? E ela é um arquétipo de mãezona nossa, né? De exausta. Ela é muito assim, é muito... Não, tia Ela Sandra fala. tá comentando em todos os posts, manda florzinha, manda coração. Ai, vocês três, eu tô orando por vocês três, vai dar tudo certo, eu sei que vai dar. Te amo, gorda. E tem uma série que fala muito sobre o assunto de hoje, que é Gilmore Girls. Passou aqui no Brasil como Tal Mãe, Tal Filha. E conta a história de 3 gerações de mulheres. Nela, a gente vê os padrões sendo repetidos, onde cada uma das gerações tenta fazer diferente da anterior e onde elas se encontram e desencontram. É muito legal entender que mesmo quando a gente tenta fazer diferente, a gente acaba caindo em várias repetições. Isso diz muito sobre a minha história. Eu queria fazer aqui um parêntese, porque... eu sempre trago a minha mãe em um lugar de falta ainda, né? Ou de um lugar de exaltando ela como avó, mas assim, eu tenho muito respeito e muita admiração pela minha mãe e pela maternidade que ela pôde ter comigo e pra mim, assim. Então, tô emocionada com a sua emoção. E eu queria deixar aqui registrado, porque eu nunca sei se ela vê ou não os meus conteúdos. Eu acho que não. Mas se em algum momento esse episódio chegar até ela, ou se tem alguma amiga dela que tá vendo, eu queria passar essa admiração em relação a ela, assim. Importante. É. Manda pra ela. Manda pra ela o episódio. É que pra ela é muito difícil toda vez que eu falo sobre tudo, né? Eu imagino que Eu seja. lembrei, você falou de série, eu lembrei de Gossip Girls também, que é uma coisa que eu amo fazer com minhas filhas, é assistir série, né? Com a Alicia, principalmente agora. E nela, a Alicia estava assistindo e tinha exatamente essa cena, que era uma avó, mãe e filha, e a filha é a jovem protagonista da série, e a avó estava exatamente recriminando a filha pela forma dela agir. Que não foi assim que ela ensinou pra ela, que tinha criado ela. Então, como é que ela podia... É um clássico isso, né? Ah, é? É um clássico. E a filha, na cena, ela falou, mãe, para, eu só quero um abraço. Eu só quero um abraço. E a mãe era austera, assim, sabe? Era... Torrona, exatamente. Uma mulher rica. Ela, mãe, por favor, só me dá um abraço. Sim. Porque no fundo a gente só quer ser abraçada e amada pelas pessoas. No fundo é isso, No né? fundo, todos nós. E tudo isso me fez pensar em quais caminhos eu tomei. Eu imaginei que estaria aqui hoje. Não sei. Jamais. Não sei. O caminho que você tomou tem a ver com o que a sua mãe te ensinou? O que ela te ensinou tanto da religião que você falou que você não seguiu, nem Carol, hoje tá aqui falando num videocast sobre temas tão latentes na sociedade, sobre mulheres, ajudando mulheres, tentando botar a voz no mundo. Você se imaginava? Você acha que sua mãe, de repente, nessa geração faria isso? Ah, faria. Ela faz isso. A minha eu não sei. Em volta. Ela é essa Você também não. galinhona. Não, eu não sei. Galinhona no sentido dos pintinhos, galinhona. Não, Minha mas mãe não é galinhona. disso. Não é disso que eu tô falando. De tudo que você criou. Eu acabei de dar esse exemplo agora da cena dessa mãe, né? Que queria que a filha agisse conforme ela. Só que a gente quebra os padrões, que eu acho que é necessário quebrar padrões e ciclos. E aí, será que a minha mãe estaria aqui falando e levantando bandeiras e lutando? Talvez sim, mas eu acho que não pelas mesmas causas que eu, sabe? Minha mãe não quer polêmica.
Minha mãe falou, eu não ficaria na rede social expondo minha vida, você faz isso, sabe? Eu faço isso por necessidade, mãe. Não é necessidade, é injustiça e eu vou reclamar enquanto eu me sentir injustiçada. E ela é libriana, entendeu? É a gente isso, trabalha eu não com acredito isso, ela não acredita em signo, mas lá no fundinho. A gente viu, né? E eu queria agora chamar uma grande amiga minha, querida, atriz, produtora, faz tudo, pra falar um pouco sobre a mãe dela. Ai, que saudade que tem de você, Nina. Vem, Nina Morena. Oi, nossa, falar de mãe é muita coisa, né? Minha mãe foi muita coisa pra mim também. Minha mãe foi muita coisa pro Brasil. Então, minha mãe foi muita coisa. Mas o que eu aprendi, bom, a atriz, acho que muita gente já conhece. Então eu vim falar como filha, que é o que as pessoas não conhecem tanto. Coisas que eu aprendi com a minha mãe, que ela falava, você tem que estar sempre pronta para pegar sua bolsa e ir embora. Você não pode ser dependente de ninguém. Minha mãe é aquarianérrima, né? Isso é muito a cara dela. Minha mãe me ensinou a observar que um ator é um banco de dados e que tem que estar sempre observando e vendo as coisas. Eu tô ficando agora, depois de mais velha, tô ficando parecida com a minha mãe. Muito engraçado, que eu sempre fui a cara do meu pai, agora eu tô ficando parecida com ela, tô ficando mais velha, tá mudando. Eu sempre tive o sorriso dela. E coisas ruins que eu herdei da minha mãe foram 1000 alergias, que eu sou cheia de alergia, rinites e coceiras e coisas em geral. E isso realmente eu herdei da minha mãe, que eu até falava pra ela, eu falava, pô mãe, parecia uma coisa em mim, eu falava, mãe, você já teve isso? A minha mãe era a minha enciclopédia. E coisas que a minha mãe me ensina já, vai fazer 9 anos que a minha mãe partiu, e coisas que ela me ensina depois de morta, ela continua me ensinando até fiquei gaga, no astral, no axé, coisas que ela tinha me falado lá atrás que eu não tinha entendido, que eu fui entender só agora. Então assim, muita coisa, viu? Dona Marília, tudo pra mim. Um beijo, meninas. A Nina é filha da Marília Pêra e do Nelson Mota. Olha essa carga aí que ela carrega de potência, né? Tanto de pai quanto de mãe. E é o segundo episódio que a gente traz o nome dela, né? Total. Então, assim, acho que ela também faz parte das Muito. exaustas. E algo que vem mudando também é como a gente decide criar os nossos filhos, né? A gente tem aqui uma roda de mulheres que são adeptas, o quê? De educação positiva. Só que outras não. Quem não é? Você não é? Eu sou super amiga, é uma piada. Ah, tá! Você fala que eu não sou, entendeu? Eu nunca falei que você não é. Você fala que eu não sou. Não, eu começo, educação positiva. Você que porque faz. eu tenho uma coisa com a educação positiva que para muitas mulheres trabalham fora, eu falo de mulheres periféricas, eu falo de mulheres que estão em tripla e contínua jornada, nessa exaustão que é ser mulher na sociedade, aplicar uma educação positiva é uma missão muito difícil, é árduo. Eu não acho que é fácil, mas nada mais, nada É menos bonito. que educação com respeito. Claro, mas muitas mulheres não têm tempo. Vai lavar banho, toma um banho, pega a mochila, vamos embora, tô atrasada. A gente vive, infelizmente, no Brasil. E o mood da realidade de muitas mulheres é essa. É lindo, eu acho incrível, eu tento aplicar com as minhas filhas, aprendi muito com Caroline, muito. Ela que me trouxe essa expressão, ela que me trouxe todas as ferramentas, muitas coisas. Carol vinha com baralhinho das ferramentas, fez cursos online. E sou uma péssima mãe. Não, mas antes da gente falar do que cada uma acha, vamos ouvir a Maya Angelman sobre esse modelo de educação. E aí, a educação positiva é um pouco permissiva. Eu vou falar para vocês que quando as pessoas confundem educação positiva com permissividade, chega e me dá um pouco de nervoso, e eu entendo essa confusão, mas me dá um pouco de nervoso porque, minha gente, colocar um limite com respeito pela criança, sustentar esse limite ao mesmo tempo que a gente acolhe a frustração da criança, dá um trabalho. Não é para qualquer um. A permissividade é quando o adulto não consegue sustentar o limite. Então, ele coloca, aí ele volta atrás, aí, às vezes ele cai no autoritarismo, aí se arrepende, e aí ele cede, enfim. Para a criança, inclusive, é bem confuso. Na educação positiva, o limite é colocado com base no desenvolvimento da criança. Então, nós não cobramos da criança além do que ela dá conta de fazer, e nós respeitamos a expressão emocional que a criança virá a ter
a partir desse limite colocado. A gente não se ilude que a criança vai gostar do limite, que ela vai aprovar do limite, mas nós respeitamos essa frustração e nós acolhemos essa frustração. E é importante a gente falar sobre isso, porque a forma como a criança é tratada diz a respeito de como ela se vê no mundo também. A autoestima da criança é influenciada pela forma como ela é tratada. Tem uma frase de uma especialista espanhola que eu gosto muito, chamada Ivone Laborda, que diz o seguinte: quando vivemos criticando os nossos filhos, eles não deixam de nos amar, eles deixam de amar a si próprios. E essa frase me lembra muito sobre o como tratamos as crianças, inclusive na hora de colocar um limite, inclusive na hora de sustentar um limite. Por isso que eu sempre falo, não eduque na hora da raiva. Na hora da raiva, a gente vai acabar atropelando essa criança, a gente vai igual um rolo compressor e vai projetar aí a nossa raiva, a nossa fúria, e a criança não dá conta de aguentar e de sustentar esse tipo de reação nossa. Então, eu sempre sugiro que, na hora da raiva, dá um passo para trás. Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas se a gente conseguir algumas vezes, a gente já vai estar fazendo um trabalho maravilhoso. Então, dá um passo para trás e depois que você estiver regulado, depois que a criança estiver regulada, aí você vai, explica e sustenta esse limite, enfim, acolhe essa criança, faz o trabalho que precisa aí ser feito. Porque na hora da raiva a gente não se garante, né? Tanto assim. A criança também não vai dar conta de aprender com o cérebro desregulado também. Então, na hora da calma, a gente consegue explicar e também conseguimos sustentar os limites que são necessários. Então, respondendo à pergunta, educação positiva não tem nada a ver nem com permissividade, nem com autoritarismo e nem com negligência. Educar com respeito dá muito trabalho por parte dos adultos, mas vale a pena. Maia, muito obrigada. Eu sou sua fã, de verdade, somos, né? E, na verdade, assim, eu comecei a ler sobre essas novas formas de educar filhos há 10 ou quase 11 anos atrás, em 2014. Eu tinha 23 anos, eu tava com 2 bebês pequenos, Bruna com 2 anos, né, com toda essa rebeldia que essa fase traz, o pequeno amamentando em livre demanda, e eu passava o dia inteiro chorando, gritando e pensando, o que eu fiz com a minha vida? Eu pausei minha carreira, eu virei uma mãe estressada que grita, eu acabei com a minha vida. E aí eu falei, bom, não está tudo acabado, eu ainda sou nova, e comecei a perceber que existiam sim outras formas de educar que não ficar gritando, chantageando, ameaçando. Mas sim, na prática é muito difícil. E eu lembro como se fosse hoje, porque eu tenho uma irmã, né, que tem uma outra condição de privilégio e de maternidade, e eu lembro que eu tentei aplicar essas técnicas na maternidade dela, falando sobre não usar o castigo, falando sobre descer para falar ali, né, enfim, usar todas as ferramentas que a disciplina positiva tem. E a minha irmã, na época, pegava busão, trabalhava no comércio. Ela virou pra mim e falou, Carolina, desculpa não, tá? Não vem comigo, não vem dizer isso, eu tenho uma outra realidade. E ali eu percebi que também falar sobre essa forma de educação, em muitos casos, é sim uma questão de privilégio. Que é o que a Samara tá exatamente. Então eu comecei, inclusive, na época eu era educadora parental, eu tinha cursos explicando sobre isso, eu ensinava mulheres e famílias, eu viajava o Brasil falando sobre essas formas de educar, mas eu percebi que eu precisava, inclusive, desconstruir como eu estava trazendo esses conteúdos, porque muitas vezes eles trazem mais culpabilização para a mulher, que não dá conta e não tem condições de replicar isso na sua vida, do que trazer uma nova forma de se relacionar com o filho. Entende como é muito delicado? É o que eu estava falando. A Maia traz no vídeo esse passo para trás, essa respirada, essa não age na raiva, mas você acabou de falar tudo, que é isso, milhares de mulheres, inclusive a sua irmã, não tem esse tempo e não tem esse espaço atrás delas para dar uma respirada. Então, e fica naquele lugar, eu me pergunto o tempo inteiro, até onde eu estou sendo permissiva ou eu estou dando um limite de qualidade, seguro para minha filha? Eu quero ser a mãe mais legal do mundo, a gente quer ser a mãe mais legal do mundo. Sim. Eu tô agora na adolescência, então isso para mim tá uma linha muito tênue, sabe? Até onde eu quero ser a mãe legal das amigas dela? A mãe mais legal das amigas dela, eu quero ser eu. Então, tipo, o que eu permito? Eu faço todas as vontades? Eu não faço? E a Lara, a minha mais nova, de 11 anos, eu acho bonitinho que por mais que eu fale sobre essa dificuldade de aplicar uma disciplina positiva, uma educação respeitosa, que seria lindo que todos conseguissem,
Mas de pouquinho em pouquinho, eu consegui, sabe, assim, eu vejo ela na raiva, eu tenho espaço pra dar essa respirada, eu consegui, e ela entendeu que pedir um abraço é a forma que ela tem de esperar a raiva dela passar. Então eu mesmo... É lindo. Inteligente, E né? pedir Que inteligência abraço emocional também é isso. uma ferramenta, É uma né? regulação habilidade. de ambas ao E é a mesmo pergunta que tempo. lembro que eu aprendi com você, que é o que eu posso te ajudar a passar essa raiva? Como você pode lidar com essa raiva? E ela, eu quero um abraço. Falei, eu podia estar puta com ela, mas eu dava um abraço. Claro, porque o dilui. cheirinho da cria. Dilui tudo. Eu vejo que a gente foi filho de mães autoritárias e aí é um desafio a gente não ir para todo outro lugar que é sermos permissivas. Então talvez a gente tenha ainda algumas gerações pra gente poder equilibrar esse pêndulo. Sobre o grito também, né? A gente brincou até uma vez que quase a gente levou pra peça essa cena, que era a criança. A gente tem da boneca. Sim. Que é a criança gritando com a boneca. Suas burra! Sou eu que mando aqui! Que é a reprodução do que a mãe faz com ela. Eu já fiz uma vez em casa, ela era pequenininha, uma boneca batendo assim na outra. Eu falei, mas por que uma tá batendo na outra? E olha que eu nunca bati nas minhas filhas. De verdade. Eu gosto muito de... eu tenho muito orgulho dessa caminhada, de ter conseguido respirar, dar esse passo pra trás, não agir tão na raiva, grito, perco o controle. Mas essa coisa de agressividade, eu sou uma pessoa grossa. Eu aprendi, minha mãe trouxe isso pra mim, meu pai trouxe isso pra mim. Inconscientemente, eu acabo passando isso para minhas filhas, sabe? E eu vejo uma ser grossa com a outra, Alicia com Lara. Uma das coisas que mais me irritam é a briga entre elas, porque eu me vejo brigando comigo mesma, na estupidez. Caraca. Deve ser uma loucura. Além da gente se preocupar muito na forma como a gente vai criar essas crianças, a gente também se preocupa em como as nossas mães veem a nossa relação com os nossos filhos. É aquele clássico, né? Que a avó não entende que pode ou não dar doce, se pode ou não regular a tela. Ou seja, essa simbiose aí, mãe e vó, é um assunto complicado. Total, gente. É coisa você fala também muito sobre isso, sobre... ultrapassa um limite que você queria ter colocado, né? E a avó pode ser permissiva, né? Porque a avó, teoricamente, não tem essa obrigação de educar. Ou isso também é uma balela, né? Isso é uma balela, isso é uma porque balela. a partir do momento, você sendo mãe, colocando suas regras, é de bom tom que a sua mãe, a avó das crianças, respeite essas regras, né? E é muito importante para as crianças, porque elas entendem quais são as regras da casa. Mas a minha mãe critica muito a minha forma de educar minhas filhas. A minha mãe, ela fica muito preocupada comigo. Ela fala, educação positiva só se for pro Pedro Luna, porque eu vejo você aí, exausta. E eu lembro que eu fazia essa educação mais positiva com os meus filhos e com o genitor ou com a minha mãe. Então, tipo assim, não resolvia nada, né? Exato. É, porque eles veem a gente... Ai, que sutiã! Eu sou obrigada a apertar quando ela já aperta. E a gente queria chamar agora outra amiga querida, potente, mulher e mãe maravilhosa, e mais maravilhosa ainda como filha, a atriz Aline Borges, que fala sobre a sua relação com a mãe. Gi, que felicidade poder colocar minha voz aqui para vocês, participar desse projeto tão lindo que vocês estão, né, colocando no mundo com tanto amor, com tanta responsabilidade e tanta coragem também. Ai, falar sobre maternidade, falar sobre mãe, né? Falar sobre ancestralidade, é falar sobre continuidade, é falar sobre padrões que a gente precisa quebrar para honrar essas mulheres que vieram antes da gente, né? É sobre expandir a consciência e ao mesmo tempo também sobre medo, né? Quando eu penso em falar sobre a minha mãe, ai, meu peito se enche de muito amor, mas também de muita culpa, de muito receio, de muito medo, né? Parece que o lugar da maternidade, ele precisa ser um lugar de perfeição, né? Eu não posso aqui apontar ou colocar ou compartilhar os lugares em que eu percebo um olhar não tão positivo e não tão romântico
para a maternidade, né, para o que minha mãe representou para mim ao longo da vida, não de forma consciente, mas porque ela trazia e traz até hoje muitas amarras e muitas frustrações ao longo da vida que falam sobre o tempo em que ela viveu, né? Eu vivo hoje num outro tempo. A minha mãe viveu num tempo em que ela realmente não tinha acesso a nenhuma informação em relação ao poder da mulher, né? O quanto a gente precisa lutar para ocupar o nosso espaço no mundo. Ela simplesmente foi tragada para uma relação em que ela, mesmo sem saber se queria ou não, gerou 5 filhos e trabalhou a vida inteira pelo meu pai, por essa família. E ela ficou em segundo plano, assim, as coisas que ela gostaria de fazer, eu nem sei, sabe? Eu tento acessar a minha mãe e eu vejo muita dor, muita frustração mesmo de não ter feito as coisas por ela. E acaba que eu, né, hoje com 49 anos, sou mãe e me vejo de vez em quando, mesmo com a consciência expandida, reproduzindo comportamentos da minha mãe que para mim não eram positivos, né? Porque eu nem tinha consciência disso, mas dizia sobre as frustrações dela, né? A forma dela educar, dela se colocar no mundo. E depois, quando eu virei mãe, a forma como ela queria interferir na minha maternidade, faz isso até hoje. Eu sei que é por amor, né? Mas é sobre a existência dela, a trajetória dela. E hoje, assim, eu tenho consciência de que existem coisas em mim que vêm da minha mãe, coisas muito lindas e que eu continuo regando para levar elas para minha continuidade, para Nina, para quem vem depois. Mas tem coisas também que não me fazem nada bem, sabe? De entendimento da vida, de olhar, e que falam sobre ela, não sobre mim. E aí eu vou com muita resiliência e muita generosidade a história dessa mulher, entendendo os porquês, né, dela ser dessa forma tão controladora, mas ao mesmo tempo num lugar tão desrespeitoso, né, com o espaço dos filhos, né? Você coloca o filho no mundo, mas você precisa guiar, educar, passar os bons valores, mas a caminhada vai ser individual, né? Você não pode querer transformar. Até hoje, minha mãe é muito amorosa, mas ela acha que ela precisa controlar a vida dos filhos todos. Então, até hoje ela me liga para me dar um puxão de orelha, sei lá, na visão dela, de alguma coisa que ela acha que eu deveria ter feito com a Nina. Ela não entende esse lugar festivo que eu tenho, né? Eu sou atriz, eu sou uma mulher feliz, eu faço o que eu amo, então eu trabalho muito, mas eu curto a vida também, e isso incomoda muito ela, e eu acho que é porque ela não entende esse lugar, porque ela não viveu, são coisas que ela também gostaria de ter vivido e não viveu. Enfim, o que eu tenho para dizer é que hoje, com 50 anos, eu ainda me vejo reproduzindo comportamentos da minha mãezinha que não eram legais para mim, mas mesmo com consciência eu ainda reproduzo algumas coisas com a Nina, de interferir na vida dela de uma maneira que não é justo, sabe? Que não é bacana. E aí a expansão de consciência me faz olhar para isso e falar, caramba, tá muito enraizado, né? Mas eu posso quebrar, eu posso. E aí eu vou quebrando, eu vou quebrando com amor, com respeito à existência dela. Eu acho que primeiro a gente precisa realmente entender que a época que a gente vive é outra época, né? Então a vivência da minha mãe, ela é de acordo com a época dela, e eu preciso honrar isso e buscar um melhor caminho, né? Porque eu naturalmente tenho ferramentas que ela não tinha. Eu me vejo em tantas falas da Aline, né, gente? Tantas. Mãe, eu te honro, eu te admiro, honro o seu caminho, mas é até aqui. Eu te entendo. Daqui pra frente, deixa eu guiar as minhas crias. Vem com o seu amor, vem com o seu acolhimento, com o seu colo de vó, que é tão delicioso. Mas daqui pra frente são as minhas escolhas, né? Os valores que eu quero trazer pros meus filhos. E como é muito importante a gente exercer os limites em qualquer relação. Mas isso magoa muito elas. A Aline traz o áudio cheio de dedos pra poder falar da mãe. Sim, mas por isso, com respeito em todas as relações.
Não, esse lugar que a Aline, primeiro, que eu amo, admiro, né? Muito. Aprendo pra caramba, mas essa coisa do controle, né? Porque, no fundo, a mulher, né, que é mãe, ela cresceu precisando controlar tudo, dar conta de tudo, e depois ela envelhece, e os pais da Aline são mais velhos, eu acompanho ela indo lá tomar café, né, almoçar com ela, assim, a gente meio que fica sem ter o que fazer e começa a controlar a vida dos filhos, dos netos, né? É isso. Eu já briguei muito mais com a minha mãe. Hoje eu entendi que eu não vou mudar ela agora, entendeu? Não vou. Coisas cristalizadas que tá tudo bem, te aceito, não te tem nem acolho, como. vamos lá, não existe esse embate mais. Esse ponto é maravilhoso, a gente não tentar modificar as nossas mães. Isso Até é porque não difícil pra dá, caramba. gente. Até porque não dá. A gente tem que ter um mínimo de consciência, né? E ser inteligente mesmo. E entender e valorizar o nosso tempo e o tempo das nossas mães. A gente não vai modificar. E agora a gente vai fazer um momento de uma rodada de relatos. A gente tá aqui falando sobre as nossas mães e a gente quer ouvir a sua relação exausta com a sua mãe. E agora vamos ouvir a Thaísa. Eu tenho 2 filhos, um autista e um com TDAH com hiperatividade. Recentemente eu fui numa palestra sobre autismo e eu pedi para minha mãe ficar cuidando do mais novo enquanto a babá não chegasse. A babá veio falar comigo que a minha mãe nem foi embora depois que ela chegou, que tinha dito que o meu filho é agitado porque nem eu, nem a babá sabemos educar e que ela então ia educar meu filho. Por telefone, minha mãe admitiu que tinha falado aquilo pra babá. Dias depois, a gente se viu pessoalmente. Eu agradeci de novo por ela ter cuidado do meu filho, senão eu não teria conseguido ir na palestra. Eu falei que eu não acho ela uma mamãe, e eu não acho mesmo. Ela fez o melhor que ela pôde na minha criação e na minha irmã, mas que muita coisa mudou nesses últimos 30 anos e que algumas formas de educar não são mais aceitáveis hoje. Assim como se os meus filhos tiverem filhos, coisas que eu faço hoje provavelmente também não vão ser mais aceitáveis. Daí ela começou a gritar comigo, dizendo que eu sempre falo que ela é uma mamãe, que eu nunca reconheço as coisas boas que ela faz, que ela deu o melhor que ela pôde, que ela nunca bateu, que eu sou uma má agradecida, enfim. Eu falei pra ela que várias coisas da minha infância me machucaram. Uma delas, quando eu contei pra ela que eu não era mais virgem e eu tava chorando, ela falou pra mim, tá chorando por quê? Na hora não chorou, né? E eu chorei durante, eu chorei depois, eu chorei durante muitos anos depois, porque eu perdi a virgindade com abuso sexual quando eu tinha 13 anos. E ela me respondeu que eu fui abusada porque eu sou uma vagabunda. Aí depois disso eu falei que eu ia embora, né? Eu me baixei pra pegar a minha bolsa e quando eu levantei, acho que foram os segundos mais longos da minha vida. Eu vi ela de mão fechada pra me dar um soco e ela me bateu mesmo, me deu um soco e começou a me bater. Mas tal como eu falei pra ela no aniversário de 2 anos do meu mais velho, que ela também me ameaçou eu bater, da próxima vez que ela me batesse ela ia apanhar também e eu dei um tapa nela. Mas ela é maior que eu não sou acostumada a bater e ela me bateu tanto que eu passei 1 semana sem conseguir dar banho nos meus filhos. Agora ela fica reclamando pra minha irmã que eu não conto mais nada pra ela, que ela quase nunca vê as crianças, que ela não lembra de ter batido nenhuma vez na vida dela em nós. Eu sei que a minha mãe fez o melhor dela. Eu sei que a vida dela foi muito sofrida. Mas eu não tenho culpa da vida que ela teve. Assim como os meus filhos também não têm culpa da minha. E eu não vou permitir que eles passem pelo que eu passei. Quando chega um relato assim tão intenso, né, eu não sei nem como começar acolhendo essa história, porque a gente está falando aí de violência física e de uma mulher que já é adulta, né, então são várias camadas de violência e de desrespeito. Eu lembro que eu ouvi esse relato pela primeira vez lá na comunidade e as mulheres lá, né, Todo mundo acolhendo a simpatizaram. Thaísa. Agradeço muito, Thaísa, por sentir essa Confiança, né? confiança com a gente. Também desejo muita força e amor para você, para os seus filhos, seu parceiro, porque eu não consigo nem mensurar a dor e a dificuldade de ter que atravessar uma vida com uma mãe. E você não é tóxica. culpada, né? Você não é culpada de nada e nem seus filhos. Você É muito lindo de ver a empatia dela, né? Eu sei que a minha mãe sofreu muito, mas eu não tenho culpa. Exato. Essa consciência é tão importante.
E uma coisa que você falou, acho que no episódio 1, né, de que falar cura, né? Então, quando você traz essa palavra, seja lá na comunidade do Exaustas ou aqui, né, nesse videocast, isso já tá, de alguma maneira, mudando essa história, diluindo, decantando, ressignificando essa história. Exatamente. Obrigada, Thaís. E agora a gente vai ouvir a Beatriz trazendo um relato dela com a mãe dela. Vamos ouvir. Quando eu falo da minha relação com a minha mãe, eu acredito que por mais que seja uma vivência individual, é uma história que pode ter sido vivida por outras mulheres também. A minha mãe é uma mulher negra do interior do Piauí, uma família grande, com muitos irmãos e irmãs. Ela trabalha desde cedo, não teve outra opção. Ela precisou ajudar com o sustento da casa desde adolescente. Quando eu falo da minha mãe, eu não falo só da minha mãe e das minhas irmãs. Eu falo da mãe das minhas tias, das minhas primas, dos meus primos. A minha mãe tomou para si o lugar dessa mulher que cuida de todos, da família, de toda a comunidade. É um lugar de muito trabalho. Então, tudo que minha mãe me ensinou foi sobre ser forte, corajosa, determinada, sobre trabalhar muito, sobre vencer os desafios da vida. E tudo isso, por mais que seja muito inspirador e tenha me moldado mesmo como mulher, e eu sou muito grata a isso, ao mesmo tempo me trouxe um lugar de desamparo. Porque se você aprende que você precisa ser forte o tempo todo, o que você faz quando você quer chorar? O que você faz quando você tá com medo? Você pode falar pra alguém que tá com medo? Pra quem? Essa pessoa vai te entender? Ou melhor, essa pessoa ainda vai te amar? Sendo que você é ensinada que pra ser amada você precisa cuidar do outro. Se você sente que você não tá em condição de cuidar de si, do outro, o outro ainda vai te amar naquele momento? Ou você não serve mais? Esses são alguns questionamentos que eu tive que ir me fazendo ao longo da vida. Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, eu contei pra ela e ela falou, pra quê? Pra que você vai fazer terapia? Eu não fiz terapia. E assim, ela chegou a ficar meio chateada comigo que eu ia fazer terapia. E é isso, eu entendo. Ela não fez porque ela tava correndo atrás do básico. Eu, no momento que eu tô de não precisar, de poder ir além do básico, o que me cabe é entender o que dela faz sentido pra mim, ser grata por isso, pela generosidade que ela me ensina, e poder levar um pouco da minha vida pra ela também, pra gente poder trocar juntas, né? Eu também tenho as minhas próprias demandas como mulher negra que é de cobrança, que é de precisar se colocar como forte o tempo todo, mas eu tenho quebrado isso. Eu tô aprendendo a desafrouxar e tô levando isso pra ela também. Bia, obrigada aí pelo seu relato de verdade. Eu acho que ela tem uma empatia em perceber, né, que a mãe não teve condições porque estava correndo atrás do básico, isso é importante. E esse lugar de talvez ser a primeira mulher a poder cuidar de si, né, e ter que aprender isso na prática. E eu acho que uma coisa também de você filtrar, né, o que você recebeu da sua mãe, o que te cabe e o que não te cabe. O quanto essa tomada de consciência é importante também, né? E nesse conteúdo respeitoso conosco e com nossas mães, sigamos, porque chegou aquele momento de fingir que a sua mãe não tá por perto. E descascar, falar mesmo aquele áudio, sabe? Com tudo que você queria dizer, mas você não disse. Não deletou o áudio? Quer dizer, deletou porque você achou que ia incomodar alguém. Vamos começar com a Daniele. Solta o verbo. Eu adoraria ser pai por N motivos, mas eu acho que colaborar só com o dinheiro, que é o que muitos pais fazem, e poder usufruir de um seio familiar, de afeto, de filhos, né, de momentos incríveis dando só dinheiro. Então essa é uma opção para muitos pais, né, que conseguem ter tudo isso dando só o dinheiro. Eu gostaria de ser pai para não sentir a culpa que eu sinto por tudo. E eu gostaria de ser pai para que a sociedade toda ficasse me protegendo e me achando um coitado enquanto eu não faço porra nenhuma. Olha o troféu pra este paizão! E quem não queria ser pai por um dia? Eu queria ser pai o quê? Vida! Na próxima encarnação eu venho, já que eu acredito em reencarnação. Boa! Também sou religiosa agora. Troféu pra mim, que farei o básico e serei incrível. Olha, eu não queria ser pai, até porque o pai das crianças é muito legal, né? Assim, eu preciso sempre reconhecer isso. Eu queria ser mãe, mas com condições, com liberdade, né? Assim, eu queria ter
a liberdade e o privilégio que eles têm, mas sendo mulher. Tá, mãe eu já sou, no próximo eu posso experimentar um paizinho? Pode, a justiça aqui, nos acompanhando. Obrigada. E falando em paizinhos, dos homenzinhos, desses machinhos, chegou a hora deles. Hora de ouvir os filhinhos das mamães. Aqueles que somente as mamães acham bons moços. Mas pra nós, costumam ser o quê? Motivo do nosso colapso. Vai, macho, fala. Esposa troféu não é aquela que está contigo só porque você banca tudo e deixa ela em casa sem fazer nada. O nome disso é esposa produto. A verdadeira esposa... O resto é com vocês, esse eu já não aguento mais. Tem mais um? Tem próximo? Né? Eu acho que esse é uma bomba, né? Precisa de A mais? esposa produto, foi isso que ele falou mesmo? E antes da esposa troféu. Ou seja, já vai Já botando tá ruim? rótulo. Não, já tinha que ter parado no esposa troféu. Nós três aqui. Tem mais tem mais um! Macho me interrompendo! Ó, o macho me interrompendo no meio, né? Vou te ouvir. Vai. Caramba. Não, vamos falar das emissões? Já. Agora cai, agora cancela essa porra. Ai, gente, não dá nem pra escutar você falando, a pessoa não consegue nem pronunciar. Tem mais? Submissão matriarcal, ela não é incondicional, ela é condicional. Isso significa que a matriarca se submete ao patriarca quando ele está na missão. Qual que é a missão do patriarca? Prover. Desculpa, até quando vocês vão deixar? Deixa eles falarem merda, gente. Não deixa eles falarem merda. Acabou? Bom, mesmo se tiver, não vamos ouvir agora, porque 3 é o máximo que a gente suporta aqui. E esse foi mais um Fala Que Eu Não Te Escuto. Muito obrigado. Próxima. Nós 3 aqui somos mães, né? Tivemos filhos. E eu tenho perguntas. Que medo. Vamos são lá. perguntas muito simples. Como é que vocês lidam sabendo que vocês deixaram essas sementes no mundo, que são nossos filhos, cheios de ancestralidade? Quem são vocês como mães? E vocês têm medo que seus filhos repitam o que vocês fazem ou fizeram? Quando você falou ancestralidade, a gente não pode esquecer que eles vêm também de um DNA do genitor. Ok, sim. Isso me preocupa não tem. muito. Eu fico sempre pensando nisso. Pra mim é um difícil. Mas é o que mesmo a pergunta? Eu parei aí. Você tem medo que eles repitam o que vocês fazem ou fizeram? Não. Eu lembro que você me falou uma coisa O quê? que eu acho Fala. legal você falar aqui. Então fala. Ai, meu Deus. O que eu faço, não. O que eu fiz. É verdade. Sendo que você tem um menino, né? Eu fiquei lembrando que teve um episódio que a minha mãe mandou um áudio falando sobre a minha adolescência. E ela falou algo que eu fiquei muito preocupada e ainda tô, que é que em algum momento eu rompi com a família e fui virar as costas e viver o mundo. Eu tenho muito medo de ser abandonada pelos meus filhos no futuro. Eu tenho receio deles em algum momento acharem alguma lacuna ou alguma falha que provavelmente vão encontrar e eu sofrer algum tipo de retaliação, vingança ou até mesmo um lugar saudável, sei lá, da minha filha e morar lá fora e romper algum tipo de contato comigo. Eu tenho medo de ficar velha e precisar muito dos meus filhos e eles estarem no momento de... Mamãe, agora estou vindo viver a vida. Mas isso vai acontecer! Amiga, isso é pra usar, gente. Eu sei, vocês usam o tempo inteiro! É muita usação! Não, amiga, você vai passar por isso. É o famoso síndrome do ninho vazio. Eles vão bater asas e voar. E que bom que eles vão... Agora você só não pode levar isso como uma falência sua. Como culpa. É natural, filho, não é pro mesmo. mundo, como diz a minha mãe. Sofrer retaliação, eu duvido. Bruno e Theo vão olhar pra mãe, vão falar, mãe, eu tô indo com toda a bagagem que eu adquiri de você. Mas não vão querer passar Natal junto. Sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo que elas repitam relacionamentos abusivos. Eu tenho muito medo. Eu sei que eu dou outro tipo de educação, de criação hoje em dia, conversa, diálogo, olho no olho, parceria, que eu tenho muito com elas,
Mas a sociedade ela tá doente, metralha. amiga. Vai ter. Metralha a gente, sabe? De estereótipos, de julgamentos, E eu sou mãe de 2 meninas pretas. Então, assim, no lugar de ver a minha filha adolescente se apaixonando, tendo suas novas experiências, eu morro de medo do futuro que pode esperar por ela, sabe? É um pânico que a gente tem da menina ser preterida, dela ser sempre a amiga. Só que eu tenho certeza que, como eu sempre repito, eu vou continuar falando, eu tô no caminho certo. As minhas filhas têm uma autoestima que eu admiro muito, assim, sabe? Em relação a cabelos, em relação a fisionomias, a autoestima de intelectualidade, de expertise, enfim. Bom, eu preciso dizer que eu estava lá me maquiando com Maxi, Gustavo, e enfim. E aí eu me olhei no espelho e falei assim, eu não vou falar tudo porque foi bem agressivo, mas eu só peço para todos os deuses, para o universo, quem estiver lá em cima, para me ajudar no sentido do Pedro, ele não ser um cara branco, machista e escroto. Eu acho que tá longe um pouco. Eu espero que esteja pela criação que você leva também. Sim, mas é que a sociedade, né? Tipo, o Pepe entrou na escola cantando David Bowie, por ele mesmo. Eu nem tinha David Bowie no meu Spotify da vida. Por ele mesmo, sabe, assim. Quando ele entrou na escola, virou, tipo, fã de super-heróis. Então, antes ele passava batom, aí do nada, ai não, rosa é só menina, sabe, assim. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. A sociedade... Muito difícil. Já ia apertar de novo. Vou colocar aqui. Vai ficar apertada pra sempre. Vai, descarga. E pra fechar, uma perguntinha. O que a gente pode fazer pra enxergar as nossas mães, antes de tudo, como mulheres? Perdoamos nossas mães? Quando você for mãe, você vai entender. Quem não ouviu isso? Meu Deus! Você vai ver. Quando você for mãe, você vai entender. E eu queria trazer aqui pra gente finalizar, né, ir pro caminho já final, que eu fiz uma peça que a gente tanto fala aqui, Mulheres que Nascem com os Filhos, que Carol e eu atuamos, para pedir desculpas pra minha mãe. Eu fiz uma peça para dizer que ela não precisava se sentir culpada por nada, o quanto eu admiro ela. Eu lembro até que eu falava no final, eu precisava achar um jeito de te libertar de toda e qualquer culpa, porque você foi a melhor mãe que você pôde. E eu te admiro muito por isso. Eu te amo muito, eu tenho muito de você e me orgulho muito da mulher e mãe que eu me tornei. Eu vou te levar para sempre comigo. Eu vou te levar para sempre comigo. Que pet. Eu vou levar vocês pra sempre comigo. E as nossas mães, e Gleides, e Sandras, e Leias, todo o nosso respeito e honrando o caminho de vocês. E eu queria também trazer um lugar, assim, que eu lembro quando eu tive esse insight, né, de como eu conseguia ter empatia pela história de todas as mulheres que eu ouvia no Brasil, nas minhas rodas de maternidade, nas rodas de criação de filhos. Eu viajava e conseguia ter empatia por todas elas, mas eu voltava para casa e tinha muita dificuldade de ter empatia pela história da minha mãe. Eu ainda estava num lugar de criança ferida, esperando resolver ou transformar ou modificar essa mulher. E aí foi um insight onde eu consegui enxergar que além da mãe existe a mulher Gleides. A mulher Leia. E a mulher Sandra. E a mulher que é a mulher que te colocou no mundo, Sabe o né? que é mais profundo? A menina, né? A infância e adolescência delas, né? E é aí que pega. Tanta coisa pra dizer, gordinha! Mas eu agradeço muito, realmente, toda a maternidade da minha mãe. Ela é uma mulher muito potente, mas algo que eu olho pra minha mãe e falo, mãe, vai viver sua vida, mãe. Sabe, 24 horas tomando conta do meu pai, da casa,
tomando conta de, sabe, da minha pessoa, do meu irmão, da minha irmã e agora dos netos. Eu olho pra ela e falo assim, mãe, vai viajar com as suas amigas, vai curtir a sua vida, você é nova. Vai, mãe. Mãe! Vai, mãe! Vai, porque isso é muito difícil, né? De você ver a sua mãe que doou a sua vida para uma família. E ela é uma de quase todas as mulheres. Bom, considerações finais, podemos seguir? Vai sonhar a sua vida, vai viajar, vai pra putaria, não. Vai. Lembrar que eu tenho lembranças só muito deliciosas e boas nesse privilégio da minha infância e adolescência, mãe! Então, gente, temos que ir embora! Apaga a luz! Antes de ir embora, apague a luz, leva um casaquinho que pode estar frio, guarda-chuva que tá chovendo. A gente quer deixar vocês aqui acolhidinhas e quentinhas, que nem colo de mãe. Então não deixa de se inscrever lá no canal do YouTube da Wonder Brasil, ativar o sininho para receber o remedinho da mamãe, o remedinho caseiro, e receber o aviso de novo episódio. Também deixe nos comentários o que você achou do nosso papo aqui hoje. E se você curte mais plataforma de áudio, vai na sua preferida. A gente já tá em todas. A gente vai continuar essa conversa nas nossas redes sociais e também lá no grupo de Telegram, refletindo sobre tudo que a gente falou aqui, nossas histórias e as jornadas das nossas mães. Link na bio. Te esperamos lá. Obrigada. Beijos, Tchau, obrigada. mãe. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Saio mais de casa. A minha vida agora é tão absurda, neurada, tô desorientada.